Oi, alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar a respeito do esfregaço sanguíneo e as técnicas de coloração em hematologia. Eu sou o professor Elisael e a gente vai dar continuidade na disciplina de dinâmica para estudo celular. Uma coisa que eu acho que vocês já devem ter se perguntado: como que a gente poderia visualizar as mais diferentes células que a gente tem na nossa corrente sanguínea? Como que a gente poderia classificar? Como que a gente poderia denominar? Qual se daria o nome da análise que a gente faria com essa lâmina, com essa amostra? E hoje a gente vai aprender a interpretar e colorar essas células que são extremamente importantes para a nossa corrente sanguínea. Então, para a gente responder essa pergunta, a gente teria que utilizar a técnica da microscopia, que a gente já viu na última aula, que o microscópio ele serve para que a gente consiga ampliar as imagens. Só que antes de acontecer antes de acontecer essa análise, a gente primeiramente precisa fazer com que essa amostra se torne mais tratável para que a gente consiga chegar nessas interpretações. Então, a primeira forma da gente conseguir fazer essa visualização das células sanguíneas é a gente fazer o que a gente chama de esfregaço sanguíneo. O que é um esfregaço sanguíneo? Um esfregaço sanguíneo ele é uma distensão de uma gota de sangue extremamente espessa, onde a gente deposita sobre uma lâmina de vidro. E aí, a partir desse momento, essa lâmina vai secar e aí a gente vai ter uma película de sangue. Só que o que acontece? Não somente essa película de sangue é necessária para que a gente consiga visualizar as células sanguíneas. A gente necessita de uma etapa posterior chamada de coloração da extensão sanguínea. Ou seja, é através da coloração que a gente vai diferenciar as mais variáveis células que a gente tem no esfregaço sanguíneo, desde as hemácias, as plaquetas e os leucócitos. Então, o que seria essa extensão sanguínea? Essa extensão sanguínea, ela permite que a gente separe todas as células que a gente tem no nosso sistema sanguíneo em um meio líquido. Ou seja, a gente pega uma gota de sangue, pega uma lâmina, estende esse sangue até ele formar um filme muito fino e aí a gente vai conseguir fazer a separação dessas células. Então, o que a gente percebe? Que a partir do momento que a gente distende essa gota de sangue nessa lâmina sanguínea, a gente está promovendo a distensão de um esfregaço sanguíneo. E o resultado dessa distensão é uma fina camada de células. E isso vai facilitar com que a gente consiga fazer as devidas observações e, com certeza, pontuar as mais variáveis e as mais variadas observações que a gente vê na técnica da microscopia. Quando eu falo de esfregaço sanguíneo, eu estou falando que eu vou fazer uma distensão e essa distensão ela vai me permitir o que a gente chama de leucometria diferencial. O que seria essa leucometria diferencial? Eu avaliar a porcentagem que existe de cada uma das células maduras dos leucócitos na nossa corrente sanguínea. Em função dessa leucometria diferencial, a gente consegue estipular quantos milhões ou milímetros, quantos leucócitos eu tenho presente, quantas plaquetas, quantas hemácias, em função de cada mililitro de sangue. Só que o mais importante dessa leucometria diferencial é o que a gente chama de avaliação morfológica, ou seja, a gente vai ter acesso a informações características
de cada um desses esfregaços sanguíneos, de cada uma dessas células sanguíneas. Por quê? É através da avaliação, da interpretação que a gente faz sobre essas mais variadas diferenciações que a gente consegue chegar num laudo muito bem elaborado a respeito do esfregaço sanguíneo. Principalmente a um laudo voltado para a área da hematologia, que é o interesse do hemograma. Um esfregaço ideal é aquele esfregaço que eu consigo avaliar um esfregaço não muito espesso, livre de falhas, que ele tenha uma fina camada de sangue, ou seja, que eu forme uma película extremamente fina para que a observação que eu avalio dentro do microscópio, ela tenha uma característica e uma qualidade muito boa. A partir do momento que eu gero algumas falhas no esfregaço sanguíneo, eu acabo trazendo algumas particularidades que eu não consigo avaliar com qualidade esse esfregaço. Então aqui a gente tem uma figura onde a gente mostra um esfregaço que está com uma péssima qualidade, ele está espesso, ele está cheio de ranhuras, ele tem diversos aspectos que a gente não pode ter no esfregaço sanguíneo e aí ele acaba impossibilitando a leitura e o trabalho do biomédico. Já quando eu olho para um esfregaço, igual a gente está vendo isso aqui na parte inferior, ele acaba sendo um esfregaço ideal, porque ele é uma película fina, ele tem uma homogeneidade. Então, esse esfregaço ele acaba sendo ideal para avaliação lá utilizando a microscopia. Então, a gente hoje vai aprender como que a gente faz a confecção desse esfregaço. A confecção desse esfregaço, a gente começa primeiramente limpando a lâmina. A gente gente umedece uma gaze com um papel filtro com álcool, passa sobre essa lâmina e retira todo o excesso de sujidade, todo o excesso de poeira, todo o excesso de gordura, para que essa lâmina ela esteja preparada para que a gente consiga depositar esse filme de sangue. A partir desse momento, a gente faz a coleta do sangue, que pode ser feita através da punção do dedo do paciente ou através da coleta de sangue do tubo de hemograma que a gente realizou, e a gente vai pegar uma pequena parte desse sangue e depositar sobre essa lâmina. A partir do momento que a gente deposita o sangue sobre essa lâmina, a gente vai fazer um movimento de vai e vem. Só que para a gente fazer esse movimento de vai e vem, a gente vai precisar de uma lâmina que vai ficar na horizontal, que é a lâmina que vai receber e recebeu a gotícula de sangue, e a gente precisa de uma outra lâmina, que é uma lâmina que a gente denomina de lâmina extensora. Essa lâmina ela é extremamente lapidada e ela serve e é utilizada para que a gente consiga realizar esse esfregaço de uma maneira sem que a gente tenha alguns inconvenientes. O ângulo correto que a gente utiliza para poder fazer a realização do esfregaço sanguíneo é de 45 graus. Então a gente vai pegar essa lâmina, encostar ela na gota de sangue, a gota de sangue vai fazer um espalhamento e depois a gente vai fazer um movimento uniforme no ângulo de 45 graus para que a gente consiga espalhar totalmente essa película de sangue. Então, a partir do momento que eu espalho de forma uniforme, eu vou formando um filme e esse filme ele vai tendo uma característica, onde eu vou ter uma quantidade muito grande de sangue, uma quantidade moderada de sangue e uma quantidade pouca de sangue. E aí eu vou gerar o meu esfregaço. Aí eu vou ter uma lâmina que tem uma fina camada de sangue. Então a gente pode perceber o quê? Que à medida que a gente distende essa gota de sangue, ela vai afinando até ela formar esse filme que é extremamente específico para que a gente faça esse esfregaço sanguíneo. E agora a gente, a partir do momento que a gente conseguiu realizar esse esfregaço, a gente acaba trazendo algumas particularidades para essa lâmina extensora. Então essa lâmina que contém esse filme sanguíneo. Então essa lâmina ela vai possuir algumas características.
Então a gente vai ter o esfregaço. Esse esfregaço ele vai possuir uma cabeça, que é bem aqui no início do esfregaço, onde a gente tem uma concentração enorme de células. Depois a gente vai ter um corpo da amostra, onde a gente vai ter uma moderada quantidade de sangue, e a gente vai ter aqui próximo a cauda, que vai ter uma quantidade relativamente baixa de células sanguíneas. A gente também pode perceber que é ideal que a gente consiga fazer um sistema de bordas na lâmina para que a gente consiga limitar a área onde a gente vai fazer o estudo desse esfregaço sanguíneo. Conforme eu havia falado para vocês, não basta apenas eu conseguir esse esfregaço. Eu preciso ter uma característica onde eu consiga fazer a diferenciação desse esfregaço. E aí é onde eu faço a coloração desse esfregaço. E aí a coloração desse esfregaço, ela vai me permitir o quê? Uma avaliação morfológica, principalmente das células que estão aí distendidas nesse esfregaço sanguíneo. Os corantes hematológicos que a gente utiliza para poder fazer a coloração, eles têm duas propriedades muito interessantes. Uma propriedade ácida e uma propriedade básica. E isso vai permitir o quê? Uma interação extremamente específica entre as estruturas que existem no citoplasma e as estruturas que existem no núcleo das células. Então, o que vai acontecer? A coloração ela vai acontecer em relação à estrutura com afinidade pelo corante ácido e a estrutura com propriedade pelo corante básico. Então, eu acabo tendo dois tipos de corantes que acabam fazendo essa coloração. Um deles a gente conhece como azul de metileno e o outro a gente conhece como a eosina. Em função disso, eles fizeram algumas misturas onde eu tenho variabilidades entre a quantidade de azul de metileno e a quantidade de eosina, que isso vai permitir uma melhora na qualidade e na intensidade que a gente vê a análise morfológica no microscópio. Geralmente a gente tem 4 corantes padrões que é chamado. Um que é o Leishman, o Wright, Myground e o Jameson. Esses 4 corantes, eles são extremamente tops, ou seja, o laboratório tem que disponibilizar pelo menos um deles para que a gente tenha uma ideia de como que funciona aquela morfologia quando a gente está com aspecto de dúvida muito grande. Caso o laboratório não disponha desses 4 corantes, a gente tem um kit de coloração rápida. Geralmente ele vai estar aí nas unidades de pronto atendimento e unidades onde a gente tem urgência e emergência. E todos esses corantes, eles são a base de modificação do que a gente chama da coloração de Romanovsky. Então foi Romanovsky que inventou essa técnica de coloração. E aí eles acabaram investigando outras metodologias que acabaram levando essas nomenclaturas para que a gente obtenha aí uma visualização ideal dessas células sanguíneas. Então, só para a gente conhecer, eu tenho o corante azul de metileno, que é um corante básico, e tenho um corante ácido, que é a eosina. Como eu já havia falado para vocês, em função da afinidade que as estruturas celulares elas vão tendo com esses corantes, elas vão formando colorações diferenciais. O que isso quer dizer? Significa que cada estrutura ela vai ter uma coloração única,
por mais que ela tenha algumas particularidades, tanto no citoplasma quanto no núcleo, a gente vai ter uma coloração uniforme. Então, a gente vai perceber que essa coloração ela vai ser sempre a mesma para todas as células de defesa, para as hemácias, para as plaquetas, e isso vai ser um achado muito importante. E o que a gente precisa avaliar a respeito dessas morfologias é se elas são células normais ou se elas são células anormais. Então, aqui a gente tem a eosina e as suas características. Como eu falei para vocês, a eosina ela é um corante ácido, então ela vai corar estruturas que tenham afinidade com ela e geralmente o aspecto que ela deixa para essas estruturas que interagem com ela é um aspecto rosado. Ela cora principalmente as hemácias e os grânulos dos eosinófilos. Então ela vai corar os grânulos que estão lá no citoplasma dos eosinófilos e a membrana citoplasmática das hemácias. Já o azul de metileno, ele é um corante básico, então ele cora substâncias que tenham afinidade com a basofilia, e geralmente esse corante cora em tons de azul. E que esse corante vai corar principalmente? O núcleo celular, onde a gente tem uma presença muito grande de DNA, de RNA, os grânulos dos basófilos e as estruturas azurófilas, que é geralmente em púrpura, que é o que a gente chama de metacromasia, que é as estruturas como os lisossomos. Então, as características básicas vão interagir com aquelas estruturas que tenham a interação com o azul de metileno. Então, o azul de metileno é basófilo e a eosina é acidófila. Então, só para a gente ver, a gente tem alguns resultados do que acontece com essa coloração. Então, os neutrófilos, eles têm grânulos neutros e muito bem distribuídos, parece uma poeira. Já os linfócitos, olha que interessante, eles têm uma estrutura onde eu tenho uma basofilia intensa. Então, isso também é normal. Os monócitos também são estruturas que acabam tendo uma interação com o azul de metileno. Então, eles têm esse potencial basofilismo aqui em toda a sua estrutura. A gente tem uma coloração púrpura para os glândulos plaquetários, um basofilismo intenso no grânulo dos basófilos e uma acidofilia intensa para o grânulo dos eosinófilos. Quando a gente fala da metodologia de coloração do esfregaço sanguíneo em função das características de Romanovsky, a gente tem 3 fases, que é o que a gente fala de fixação, da coloração e, posteriormente, a lavagem. O que seria a fixação? A fixação é a interação da lâmina que vai ser corada, ou seja, aquela lâmina que foi preparada, que você depositou aquele esfregaço sanguíneo, e ela é previamente fixada com quem? Com etanol. E depois que a gente realiza essa etapa de fixação, que a gente vai fazer o quê? A coloração. Então aí a gente adiciona o corante, deixa por um tempo determinado e depois a gente faz o quê? A lavagem. Então, vou pegar uma lâmina que contenha o esfregaço sanguíneo. Eu vou adicionar a essa lâmina uma quantidade específica do corante
para que eu consiga preencher totalmente essa superfície. Então, eu vou adicionar o corante, então preenchi todo o esfregaço sanguíneo. Então, todo o esfregaço está totalmente preenchido. Esse processo, ele vai promover a fixação e, ao mesmo tempo, a coloração. E logo após, a gente vai ter um tempo de espera para que a gente coloque a água para que ela consiga neutralizar a eosina e neutralizar um pouco da ação do azul de metilano. Então, após a gente ter realizado todo aquele tempo, aquele preparo para a lâmina com corante, a gente vai vir agora com uma água tamponada. Então, a água ela precisa estar em torno de 7 a 7,4, onde a gente vai fazer um depósito de água para a gente remova de uma forma parcial o corante que está aqui e a gente consiga fazer o quê? Promover algumas reações químicas. Que reações químicas seriam essas? A gente precisa neutralizar o pH do corante, para que a gente consiga que aquele corante ele manifeste toda a sua potencialidade e que a gente consiga corar principalmente o grânulo dos neutrófilos. Após a água ser adicionada, a gente vai fazer a remoção e lavar essa lâmina com água corrente. E aí a gente vai obter o esfregaço sanguíneo com a coloração específica. Caso a gente não tome alguns cuidados no preparo ou na coloração, ou que a gente adicione uma quantidade mais significativa de corante, uma quantidade menor de água tamponada, a gente vai prejudicar o nosso esfregaço sanguíneo. E outra coisa, caso a gente não consiga fazer um filme muito fino, o que vai acontecer? Quando a gente for fazer a lavagem, a gente vai acabar descolando aquele filme de sangue da lâmina. Então, a gente tem aqui alguns resultados de esfregaços, como, por exemplo, um esfregaço que tem uma coloração normal, um esfregaço de uma pessoa que tem um mieloma, um esfregaço de uma pessoa que tem a ativação das crioaglutininas e depois a correção quando a gente faz o aquecimento desse sangue a 37 graus Celsius. Então, a gente acaba inibindo as crioaglutininas. Então, a partir do momento que o esfregaço foi feito, foi realizado, foi corado, ele vai ser seco e a gente pode fazer a avaliação morfológica e a contagem diferencial desse esfregaço. Então, a gente tem 3 formas aqui de como a gente deve fazer essa avaliação e 2 formas dela que a gente não deve fazer essa avaliação. Então, a primeira forma que a gente está vendo aqui é uma forma errada. Por quê? A gente está avaliando somente a borda da lâmina. Então, não é interessante fazer a leitura do esfregaço sanguíneo na borda. Ou fazer de uma maneira contínua ou fazer de uma maneira em zigue-zague. O que seria correto? Seria correto a gente encontrar a extensão onde a gente vê a proporcionalidade entre as células e aí a gente vai fazer uma leitura. Geralmente isso acontece no corpo do esfregaço sanguíneo e a gente vai fazer uma corrida horizontal e sempre em zigue-zague para a gente obter tanto a coloração, tanto a contagem diferencial quanto a avaliação morfológica das células. Por que a gente necessita fazer dessa forma? Por conta da distribuição das células perante o esfregaço sanguíneo. Então, se eu leio só de um lado, se eu leio só de um outro, eu acabo tendo uma contagem diferencial
um pouco errônea, porque eu tenho algumas células que se distribuem de certa forma em alguns locais de uma forma melhor, em alguns locais de uma forma menor. Já que se o laboratório não possuir aqueles corantes à base de Romanovsky, a gente vai utilizar o panótico para poder fazer a coloração. O panótico ele também atende a coloração de Romanovsky, só que ele tem uma particularidade de ser um pouco mais rápido o processo de coloração. Nesse processo, o que vai acontecer? A gente vai fazer a fixação do esfregaço com o etanol. Após a fixação, a gente vai mergulhar a lâmina na eosina e posteriormente a gente vai fazer o mergulho da lâmina aqui no azul de metileno. Então, o que vai acontecer com esse corante panótico? Ele é um corante mais paralelo em relação ao corante que a gente conhece com a coloração de Romanovsky verdadeira, que é a relação entre a mistura de eosina e azul de metileno, e aí ele vai fornecer aspectos um pouco diferentes de avaliação morfológica em relação ao corante de Romanovsky. Como a gente pode ver, a gente acaba tendo uma diferenciação de cores, então a gente não tem aquela vividez de cores que nem a gente tem no corante de Romanovsky. Então, toda vez que a gente faz uma avaliação utilizando o panótico e a gente encontra um achado que tem uma relevância muito clínica, a gente precisa fazer alguns testes confirmatórios. Então, a gente precisa submeter um outro esfregaço a uma coloração do corante de Romanovsky. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma doença que acomete aí uma parte até significativa da sociedade, que é o que a gente chama de anemia falciforme. Então, anemia, a gente já está falando que é uma doença que vai acometer principalmente os glóbulos vermelhos, que são as células vermelhas, e essas células elas vão ter o que a gente chama de modificação na forma. Então, é uma anemia relacionada à forma da hemácia. Então, o que vai acontecer? Essa hemácia, ela geralmente tem uma característica única. Ela parece um disquinho, ela parece uma bala lá da nossa infância que engasgava muita criança. Então, ela tem esse formato de disco bicôncavo. E aí, o que vai acontecer? Essa hemácia, quando ela vai passar por um processo de maturação, de formação da hemoglobina, ela vai ter uma predisposição à formação, um inconveniente que é a formação da hemoglobina de forma errônea. Então, a gente vai ter uma substituição de aminoácidos e nessa substituição de aminoácidos a gente vai ter o que a gente chama de polimerização da hemácia. Então, a hemácia, que era esse disco bicôncavo, quando ela desliga do oxigênio e entrega o oxigênio para a célula, ela acaba tendo esse processo de polimerização. Então, ela acaba assumindo esse formato de foice. E aí, o que acontece? Geralmente, a gente pode ter uma obstrução do vaso e isso pode ocasionar alguns processos, como dor generalizada, fraqueza, porque a gente está falando de uma anemia, e o sinônimo de apatia. Geralmente, as pessoas, quando elas são diagnosticadas com essa doença chamada de anemia falciforme, elas têm uma dificuldade muito grande, porque a hemácia, quando ela está ligada com o oxigênio, ela tem esse formato bonitinho, que é essa hemácia redondinha. Porém, quando a hemácia ela não está ligada com o oxigênio, ela acaba se polimerizando nessa forma irreversível.
ou seja, nesse formato de foice. Então, o oxigênio ele não vai conseguir se ligar novamente. Então, essa pessoa ela tem uma dificuldade muito grande de fazer o transporte, principalmente do oxigênio, das veias, que são os nossos vasos sanguíneos, para os nossos tecidos. Uma característica muito importante desse tipo de doença é que ele pode ter um controle à base da medicação, que ele vai fazer com que a pessoa ela tende a diminuir o risco de complicações, mas só vai acontecer um processo de cura para essa anemia falciforme quando aquele paciente ele receber um transplante de medula óssea. Porque o que está acontecendo? A medula óssea ela é responsável pela produção de todas as nossas células sanguíneas. Então, a partir do momento que a medula óssea ela tem uma informação incorreta de como sintetizar essa hemácia, ela vai acabar transmitindo isso de forma regular e de forma bem acelerada. Então, ela acaba produzindo essas hemácias. Porém, a partir do momento que essas hemácias elas recebem oxigênio, o oxigênio é desgrudado delas, elas acabam sofrendo esse processo de polimerização. Em função desse processo de polimerização, a gente vai acabar vendo que o paciente ele vai precisar de um controle ou paliativo ou de um transplante para que ele consiga se curar dessa doença. Alguns sintomas da anemia falciforme incluem geralmente o que? Olhos e pele amarelada, porque a partir do momento que o nosso organismo vê que as hemácias elas não estão fazendo o serviço delas e elas passam por uma filtração lá no baço, os macrófagos que estão no baço eles vão perceber que essas hemácias elas estão de um formato incorreto, ou seja, elas tiveram alguma alteração com a sua superfície da membrana. E o que ele vai entender? Ele vai entender que essas hemácias elas estão incorretas e aí vai começar o processo de degradação dessas hemácias. E em função disso, a gente acaba acumulando a bilirrubina, que é uma oxidação do grupo M, que a gente tem, que é o grupo porfirínico, que está presente na hemácia, e ele acaba acumulando no organismo. Geralmente, o sintoma da anemia falciforme, ele aparece principalmente aos 4 meses de idade, então é um período bem recente, e o tratamento ele é bem extenso. Os principais sintomas que costumam acometer os pacientes que têm essa doença de anemia falciforme é o processo de anemia, então a gente acaba tendo uma baixa na população eritrocitária e também uma baixa na produção de hemoglobina, cansaço excessivo e palidez, mãos e pés geralmente ficam muito inchados, pacientes passam por processos de infecções bem frequentes e acabam tendo retardo no crescimento e atraso na puberdade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e o meu até logo para a nossa próxima aula.